Olá, povo de Deus, bom dia, um bom dia todo especial, é o que eu desejo a todos vocês que estão participando quase sempre dos nossos comentários bíblicos. A minha esperança é que você nos próximos dias possa estar se unindo a nós em oração por esse projeto, possa estar deixando aqui as suas perguntas, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que a gente fizesse um comentário especial e focado exclusivamente no propósito de responder à sua indagação e coisas dessa natureza, certo? Então vamos ao estudo da Palavra de Deus. De já quero agradecer o Josafá de Souza, Graça Almeida, meu irmão Péricles Mateus, a irmã Jane do Orlando. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso comentário bíblico. É sempre um prazer ter vocês aqui. E hoje nós vamos comentar Mateus capítulo 6, os versículos de 1 a 8, depois de 16 a 18, são os versículos que nós vamos comentar hoje, neste momento, certo? Diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Meus amados e queridos irmãos, é uma tentação muito grande para todos os seres humanos a ideia de fazer alguma coisa e não buscar o reconhecimento. Porque nós vivemos num país onde o marketing ele costuma falar mais alto. Um candidato para se promover, ele tem que dizer que ele é bom, que ele é o melhor, que ele é o cara, que ele é a solução, que ele é isso, que ele é aquilo outro. Nem que depois, ganhando, ele se torne a maior frustração e a maior decepção de toda a história daquele município, estado ou país. Mas as coisas, a via de regra, ela tem funcionado por assim. Os próprios discípulos se viram diante de um questionamento. Alguém chegou e perguntou para ele, entre os discípulos: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí, eles estavam pensando que entre aqueles 12 ali, o Senhor ia dizer: olha, eu vou pegar aqui o Pedro, ou vou pegar o Tiago, vou pegar o João, ou qualquer desses caras aqui, para me mostrar que esse aqui é que é o maior no meio de vocês. Fábio Nunes, meu companheiro e amigo de infância, Deus te abençoe e te guarde, obrigado pela tua companhia neste comentário bíblico. Então eu pensava que o fato dos... eles estavam, sabe, naquela mania, naquele costume de reconhecimentos. Então, quem é que Jesus vai apontar? Se Jesus chegasse a apontar alguém como o maior ali, era provável que tivesse surgido até a igreja daquele discípulo ali. Então, nós queremos chamar a sua atenção para esse fato muito importante. O texto que nós temos aqui diz que é para guardar de exercer a vossa justiça diante dos homens. É muito fácil a gente querer buscar o reconhecimento dos homens, mas o verdadeiro reconhecimento que nós devemos buscar é o de Deus. Então busque o reconhecimento de Deus fugindo sempre dos aplausos humanos. Ana Cláudia Alencar, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. O texto começa falando sobre a questão da contribuição, da ajuda ao necessitado. Diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A primeira questão aqui vai falando da ajuda. Você vê uma pessoa necessitada, a pessoa padecendo ou necessitando de cuidados, de socorro, de ajuda da população, precisa de uma cesta básica, precisa de um tratamento de saúde, precisa de uma ajuda no que for. Às vezes o carro quebrou e você é um bom mecânico, pode ajudar aquela pessoa, ou enfim, está acontecendo um mutirão na casa de uma pessoa necessitada e você chegou e disse: vou ajudar aquela pessoa ali, porque são tarefas nobres e justas que todos nós devemos estar nos engajando e participando. Joabe Bonifácio, meu irmão em Cristo, seja bem-vindo. Meu grande amigo estimado Ibrahim Azevedo, muito obrigado pela participação aqui no comentário bíblico. Então veja, quando você for fazer alguma ação social, não faça isso no propósito de criar o marketing. Eu lembro que há algum tempo atrás havia o caso de um mendigo aqui na cidade de Esperantinópolis. E o prefeito, à época no poder,
tentou fazer média com ele, olha aqui, cuidando do desvalido, tá, aquela coisa todinha, mas demorava pouco tempo, o cara voltava para a lama e aí ele já não fazia comentário. O outro político que ascendeu ao poder, ascendeu fazendo propaganda em cima desse cara que estava na rua, né? Aí dizia, criticava o descaso da prefeitura. Não demorou muito tempo, o político que cresceu fazendo críticas à gestão que não cuidava do rapaz por viver perambulando, mendigando pelas ruas de Esperantinópolis, acabou fazendo a mesma coisa. Não é? No primeiro dia, fez lá uma festa, limpou o cara, vestiu com roupa da prefeitura, que é o maior símbolo de humilhação que alguém pode fazer a um outro ser humano. E aí, depois deixou também no descaso e o cara sumiu de tal forma que a gente não sabe nem o que foi que fizeram dele aqui na cidade. Mas a gente sabe que ele ainda está vivo por aí, por algum lugar, às escondidas. Não é? Mas sem permissão de, ou sei lá, com alguma restrição de entrar dentro da cidade. O que eu quero dizer com isso é que foi feita a propaganda quando eles conseguiram fazer alguma façanhazinha passageira, mas a realidade depois foi esquecida e o cara continua na mesmice. Fernanda Ferreira, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. Então o texto diz que quando você for dar esmola, você tem que tomar cuidado para você não fazer aquela esmola simplesmente para se engrandecer, para fazer marketing pessoal, para se exaltar às custas da doença do moribundo, às custas da miséria do outro, para você não se engrandecer em face da tragédia do outro, mas você fazer a ajuda, o esforço que for necessário para que você possa, diante de Deus, receber a sua recompensa, não a recompensa palpável, coisa terrena, que se vier, amém, mas se não vier, você ficar contente pelo simples fato de ter feito a vontade do eterno nosso Deus, bendito seja o seu nome. Então as pessoas que servem a Deus, elas não devem viver em busca dos aplausos, dos reconhecimentos, elas devem viver em busca do reconhecimento da parte de Deus, porque a Bíblia diz que se alguém faz aquilo que lhe é agradável, esse é aceitável diante de Deus. O próximo que é falado aqui é a oração, no verso 5, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Josélio Siqueira, seja bem-vindo ao nosso comentário bíblico. Aqui na oração tem muitas coisas. Primeiro lá, falamos já da pessoa necessitada, que você vai dar esmola, ou você vai ajudar no mutirão, ou você vai fazer alguma coisa que vai beneficiá-la socialmente. Agora, aqui fala da oração. Algumas coisas devem ser evitadas. Não busque ser reconhecido pelos homens como aquela pessoa que tem uma oração maravilhosa, como aquela pessoa que impacta os outros com a sua oração, como aquela pessoa que chama a atenção. Ah, meu Deus do céu, o fulano de tal, ele é aquilo outro, a fulana, não sei o que e tal. Buscando esse reconhecimento, se exaltar e se gloriar, como você percebe que é muito comum entre alguns grupos, especialmente neopentecostais e pentecostais, que se gloriam nesse tipo de coisa e inclusive criticam os outros por não fazer o mesmo tipo de oração, não seguir a mesma fórmula que eles seguem. Aqui o texto diz que quando você for orar, não faça como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé no canto das praças, das sinagogas, para serem vistos dos homens. As nossas orações, elas têm que ser no propósito de estreitar o nosso diálogo com Deus, de ter um relacionamento intenso e cada vez mais profundo com Deus. Não é de ser visto pelo irmão, pela irmã, por fulano, pelo cicrano, pelo tertuliano. O propósito é agradar a Deus, é ter um contato com Deus saudável, é ter um relacionamento interativo, forte, firme com Deus. Para isso, você, quando orar, se você estiver orando em pé, como estava orando lá o publicano junto com o fariseu, os dois estavam em pé,
mas um orando em pé foi muito arrogante, o outro orando em pé foi muito humilde. O que foi humilde, embora em pé, foi ouvido a sua oração. O que foi orgulhoso e arrogante, embora em pé, foi rejeitada a sua oração, porque era uma pessoa que estava distante de Deus. O Ageu Soares, meu primo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso comentário bíblico, em nome de Jesus. Então você olha para esse texto que nós temos aqui e você percebe algo extraordinário. Ele está educando. Os fariseus, eles gostavam de fazer as suas orações e ficar lá no canto das praças. Se mexendo tal e tudo. E fazer aquilo para ser visto e reconhecido dos homens. E muitos hoje têm procurado lugares de destaque para fazer as suas orações, para serem notados. Mas o texto diz que quando você orar, você deve manter a discrição. Quando ele fala que é para entrar dentro do seu quarto, fechada a porta, você vai orar ao teu pai que vem em secreto, e em secreto ele te recompensará. Esse texto não necessariamente está formulando, dizendo que você só pode orar se for dentro do quarto, porque Jesus orou em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus orou nos montes, Jesus orou em vários lugares que não era o seu quarto, as portas fechadas. Ele orou diante de multidões e coisas dessa natureza ele fez. Mas o que esse texto está dizendo? É que independente de onde você está, o que você tem que buscar fazer, aqui nesse texto está nos chamando para um momento a sós com Deus, um momento só entre você e Deus. Mas o versículo 5, o versículo 7 vai nortear outras coisas, dizendo que nós precisamos ter contato com o nosso Pai que está nos céus e fazer isso com pureza. O verso 7 diz que orando não use de vãs repetições. E o que é uma vã repetição? Eu estou com dor de barriga. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Hoje eu estou com fé. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Hoje eu estou com um problema financeiro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Hoje eu estou com... Isso é vã repetição. E a Bíblia Sagrada deixa muito claro que quando nós estivermos orando, nós não podemos usar de vã repetições, porque não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Nós seremos ouvidos pelo quebrantamento, nós seremos ouvidos pela sinceridade do nosso coração, nós seremos ouvidos por nos render à vontade de Deus, ao seu chamado e aos seus propósitos. Por isso é que as rezas, elas são inúteis. Por quê? Porque elas não traduzem a realidade do coração. É algo que alguém fez não sei quantos anos atrás, que o coração de quem está repetindo não está nem conectado com aquilo, até porque não teria como estar. A oração modelo, que nós vamos tratar no próximo estudo, provavelmente amanhã, é um exemplo de que nós devemos tomar muito cuidado com essa falsa aparência. Terceira questão que o Senhor nos orienta a tomar cuidado aqui é com respeito ao jejum. Leonice Silva, seja bem-vinda ao nosso comentário bíblico. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja que esses três episódios sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum têm um elemento em comum. É você estar diante de Deus e parecer a Deus, apresentar-se diante de Deus como obreiro aprovado, fazendo as tuas coisas, a tua oração, a tua adoração, como quem se achega com confiança ao trono da graça para encontrar a misericórdia de Deus em tempo oportuno. Você vai estar fazendo aquilo que é necessário, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, ou seja, a importância de você estar sempre lavando o rosto, você tomando banhos para que você esteja com uma aparência bem melhor diante das pessoas. E não ficar fazendo de tudo para provocar a situação. Hoje eu estou de propósito diante de Deus. Hoje eu não posso comer fulano e tal, até que eu gostaria, mas não posso porque eu estou jejuando. E fica buscando de todo jeito dizer para alguém que está se consagrando, não precisa.
Assim como você também não precisa esconder de ninguém que você está jejuando. A questão é ser sincero, honesto diante de Deus, fazer com pureza diante de Deus. Primeira coisa, se você está jejuando, não fique dentro de casa, não fique andando para lá e para cá no meio da rua. Você já está errado, porque isso não é consagração. Consagração é uma dedicação total ao Senhor. Os jejuns que eram feitos diante do povo de Deus, nos momentos que você encontra na Bíblia, era uma dedicação 100% totalmente integral a Deus. Não é negócio de ficar passeando no meio da rua, indo trabalhar e fazer outras coisas, não. Naquele dia você se abstém do namoro, naquele dia você se abstém do trabalho, naquele dia você se abstém das coisas dessa vida e se dedica única e exclusivamente às coisas de Deus. É assim que são os jejuns. E aqui o texto vai finalizar dizendo que é para a gente não ficar com o fim de parecer aos homens. Parecer aos homens que somos bondosos porque damos esmolas. Parecer aos homens que somos bons oradores, cheios da unção e do poder de Deus porque temos uma oração mais fervorosa do que o fulano de tal. Ou jejuar, o pessoal ali se sacrifica tal e tudo. Não, na verdade, aqui tem que prevalecer aquilo que dizem da humildade. Diz que o humilde vai ser o último a descobrir que foi humilde. E no dia que ele descobrir que ele é humilde, ele deixa de ser. Alguém disse isso e eu achei interessante, porque é como a humildade. A humildade é aquilo que você é sem precisar fazer propaganda. Quando você faz propaganda, você já fica arrogante, egoísta e coisa dessa natureza. E assim é a nossa vida cristã. Nós temos que buscar o reconhecimento legítimo e sincero da parte de Deus e evitando todo o tempo os aplausos humanos. É claro que será inevitável os homens não nos aplaudir quando a gente fizer a vontade de Deus, mas aquela não é a meta, aquele não é o intento mais profundo do nosso coração. O intento do nosso coração é fazer a obra de Deus com excelência e em amor. Por isso o texto diz que a gente não pode se assemelhar aos escribas e fariseus, porque Deus, o nosso Pai, Ele sabe do que nós necessitamos, antes mesmo que a gente abra a boca para pedir. Então, o jejum é algo que você faz para Deus. Quando você dá alguma coisa ao desvalido, ao necessitado, você está dando a Deus. Quando você está jejuando, você está se consagrando a Deus, dedicando sua vida integralmente ao Senhor. Por isso, faça a vontade de Deus com amor, com temor e tremor. Que Deus aplique a palavra desse comentário ao seu coração e você fique com isso muito firme na sua mente, no seu coração. Busque o reconhecimento de Deus, fugindo dos aplausos dos homens. Meu querido pastor Gilson Moreira, muito obrigado pela sua presença no nosso comentário bíblico dessa manhã. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.